Sejam todos bem-vindos a esta aula. Hoje nós temos uma aula especial. Talvez você saiba, talvez não, mas estamos perto do dia 31 de outubro, que é um dia muito especial. Talvez você já sabe que é nesse dia que nós lembramos a Reforma Protestante. Já faz mais de 500 anos que esta Reforma Protestante começou e foi um período na história que alguns homens e muitas outras pessoas começaram a ver os grandes erros da Igreja Católica, que não estavam ensinando a Bíblia, mas ensinando ideias de homens que não estavam na Bíblia. E estes homens e muitas outras pessoas depois queriam se voltar à palavra de Deus. E é isso que eles começaram a fazer, a ensinar. A Bíblia foi traduzida em muitas línguas que antes as pessoas não tinham a Bíblia em sua língua e não podiam ler nem entender. E assim muitas pessoas conheceram ao Senhor Jesus Cristo, o que antes eles nunca tinham ouvido falar sobre arrependimento, sobre fé no Salvador. Então, é neste dia de 31 de outubro que nós lembramos que esta Reforma Protestante começou. E hoje eu quero lembrar com vocês de uma dessas pessoas. Esta pessoa se chama Martinho Lutero. Ele foi um dos homens usado por Deus para levar de volta as pessoas à palavra de Deus. E hoje nós não vamos falar muito sobre a Reforma Protestante. Talvez numa outra aula nós podemos fazer isso, mas hoje nós vamos ver como foi que Martinho Lutero conheceu pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo, que houve uma reforma em seu coração primeiro. E a lição de hoje vai ser sobre isso. E espero que seja de grande ajuda para você que talvez também esteja desejando conhecer a Deus. Então, para começar, nós vamos ler no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, e nós vamos ler do capítulo 1, nós vamos ler versículo 16 e 17, e do capítulo 3 nós vamos ler versículos 23 e 24. Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé. E agora no capítulo 3, nós vamos ler versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sem a glória de Deus, longe, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Talvez você já ouviu falar sobre Martinho Lutero, né? Ele nasceu num país chamado Alemanha no ano 1483. Muitos anos atrás. Depois você pode fazer um cálculo de ver quantos anos atrás ele nasceu. Ele nasceu na Alemanha, um país na Europa, e lá ele cresceu como menino. Aqui nós temos uma estátua de ele menino. Ele nasceu numa família pobre, mas depois de um tempo se mudaram de cidade, o pai teve um outro emprego e ficaram um pouquinho mais, com um pouquinho mais de dinheiro, e assim Lutero teve a oportunidade de ir para a escola. A maioria das crianças daquela época não ia para a escola, não sabiam ler, não sabiam escrever. A maioria das pessoas não sabia.
ler e escrever. Mas Martinho Lutero teve a oportunidade de ir para a escola e aprender estas coisas. E na escola ele também aprendeu algumas partes da Bíblia, memorizando. Desculpa. A sua família frequentava a Igreja Católica Romana. E Lutero ia com seus pais e depois de crescer ele continuou indo nessa igreja. E quando ele cresceu, o pai de Lutero queria muito que Lutero fosse um advogado, que ele estudasse para ser um advogado. Uma pessoa bem importante, que defende pessoas diante de um juiz. E naquela época, na sociedade, advogados eram pessoas bem vistas, importantes. Então, o pai de Lutero queria que ele fosse um advogado. E Lutero começou a estudar. E ele era um menino bem diligente. Ele estudava muito, ele não faltou em nenhuma das aulas. E ele foi estudando bastante. Você pode imaginar que o seu pai tinha bastante orgulho dele, né? E ele também gastava muito tempo com seus amigos, mas ao mesmo tempo, estudando bastante o que ele gostava, ter tempo com seus amigos, Lutero era uma pessoa muito triste. Ele tinha um grande vazio em seu coração e um grande medo. Sabe qual era o medo dele? Ele tinha medo de Deus. E ele tinha medo de morrer, porque ele sabia, pelas coisas que ele tinha aprendido da Bíblia e na Igreja Católica, ele sabia sobre pecado. E ele sabia muito bem que ele não era uma pessoa agradável a Deus, que ele tinha feito e pensado coisas que Deus proíbe, que Deus não quer que nós façamos, que nós pensemos. Então ele sabia, se ele for morrer, ele estaria diante de Deus como um juiz e que Deus ia julgar ele. E ele não teria um advogado para dizer, não, ele é inocente, não, ele não merece o castigo. Ele não tinha isso, ele sabia que ele seria condenado. E isso dava um grande medo em seu coração. Mas ele tentava não pensar. Mas quando ele estava sozinho, essas coisas, esses pensamentos surgiram cada vez mais em sua mente. Lutero começou a ir na faculdade e ele gostava muito de estudar na biblioteca. A biblioteca não é como hoje. Hoje em dia nós vamos na biblioteca, a gente pega os livros que queremos e levamos para casa para podermos ler. Naquela época as pessoas não podiam levar os livros para casa. Eram livros muito grandes, impressos de maneira manual, em folhas muito grandes. E então os livros eram muito pesados e preciosos. Não tinha tantos livros como temos hoje. Então os livros ficaram na biblioteca e ficaram acorrentados nas mesas para que as pessoas não levassem. Lutero, ele sempre ia na biblioteca para ler, para estudar. E um dia, ele estava nesta biblioteca e lá no canto ele viu um livro muito grande, muito grosso. Ele ficou curioso. Que livro seria esse? E ele foi abrir e ele começou a ler uma história, uma passagem sobre uma mulher chamada Ana e seu filho Samuel. Que livro foi esse que ele abriu? Isso mesmo, a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. As pessoas não tinham Bíblias em suas casas, só a Igreja Católica que tinha a Bíblia em latino. Uma língua que as pessoas não entendiam muito bem. As pessoas falavam alemão no país onde Lutero morava. E aqui ele tinha uma Bíblia em latino. Ele estudava latino porque ele foi para a faculdade, ele estudou estas coisas. Então ele conseguiu ler a Bíblia, algo que as pessoas não tinham, não conseguiam. E a cada vez que ele ia na biblioteca, ele lia mais. E ele começou a ver coisas na Bíblia que a Igreja Católica não ensina, ou que a Igreja Católica ensinava diferente. Ele começou a ver que tinha alguma coisa de errado aqui. Alguma coisa não está certo. A igreja está ensinando coisas que Deus não colocou na Bíblia. E ele guardou isso em seu coração e foi ficando lá este pensamento que alguma coisa estava errado.
E os anos passaram, Lutero estudando, e aquele medo continuava em seu coração. E num dia, em junho de 1505, junho na Alemanha é verão, é uma época quente do ano. Então foi um dia bem quente. Lutero tinha saído da cidade de Erfurt, onde fica a faculdade, e ele tinha voltado à cidade dos seus pais para visitá-los alguns dias. Agora ele estava andando de volta para Erfurt, de volta à faculdade, aos estudos. Esse dia tão quente e abafado, ele estava andando na floresta e de repente ele ouviu lá longe alguns trovões. Ele disse: deixa eu correr, deixa eu andar bem rápido para chegar na próxima vila antes da chuva cair. E ele começou a se apressar mais, mas não adiantou. Logo a chuva chegou e começou a chover forte, com trovões fortes e relâmpagos, e você já pode imaginar, Lutero ficou com medo. Ele ficou com medo se um relâmpago caísse nele, ele morreria e ele teria que enfrentar a Deus. Ele tinha tanto medo disso, ele não era justo diante de Deus, ele não tinha paz com Deus, ele era um pecador que merece o castigo de Deus, o seu Criador. Então ele começou a correr mais rápido, mas não adiantou. De repente um relâmpago caiu bem perto dele, um trovão tão forte que ele caiu no chão. Ele, com grande medo, ele gritou: me ajuda, Santana, se eu sobreviver eu vou no monastério. Santana era uma santa da Igreja Católica. A Igreja Católica escolhe pessoas que já morreram e dizem: essa pessoa foi reta diante de Deus, ela fez algo miraculoso, ela fez algo muito bom, ela vai ser uma pessoa santa e nós vamos poder rezar, orar a essa pessoa. Ela vai responder às nossas orações, ela pode nos ajudar com muitas coisas. E Santana foi uma dessas pessoas que já tinham morrido, que não podem responder orações, mas Lutero ainda não tinha entendido isso, e ele gritou: Santana, me ajuda, e se eu sobreviver eu vou no monastério. Monastério é um lugar da igreja católica onde ficam homens, outros lugares mulheres separados, que dedicam todo o seu tempo, toda a sua vida a ler as escrituras, a ouvir as pregações dos padres, a rezarem e terem uma vida simples, achando que dessa forma, se separando do mundo e tendo uma vida bem simples, só pensando em Deus, que poderiam entrar no céu dessa forma, que Deus ia ficar muito feliz com eles e deixaria eles entrarem. Então, logo a chuva passou e Lutero sobreviveu, então ele tinha que cumprir sua promessa. E ele foi no monastério, em vez de continuar estudando na faculdade. Ele também continuou seus estudos, mas agora sua vida, ele queria viver para ter mais tempo com Deus. Assim ele pensava: assim eu vou ter paz com Deus, assim eu vou poder ser uma pessoa justa diante de Deus, perfeita, só pensando em Deus, só rezando, tendo uma vida simples, não pensando mais nas coisas desse mundo. Assim Deus vai se agradar de mim. E ele foi no monastério da cidade de Erfurt, e depois ele mudou para um outro. Este é o monastério de Erfurt, onde ele ficou por um bom tempo. E lá ele começou a ser uma pessoa mais religiosa, tentando em si mesmo, ele mesmo próprio, tentando agradar a Deus, tentando ser uma pessoa perfeita diante de Deus. Mas ele não estava conseguindo, e ele não sentia paz em seu coração. Fora disso, você pode imaginar que o pai de Lutero ficou bastante chateado com ele, né? Ele tinha tanto orgulho de Lutero ser um advogado, e agora no monastério, separado lá, sem ninguém ver ele, sem ninguém achar ele importante.
Mas Lutero continuava com esse grande medo em seu coração. E a sua consciência acusava ele de muitos pecados que ele tinha feito, que ele tinha pensado. E ele tentava ser uma pessoa melhor ainda, achando que talvez se ele sofresse dor, Deus ia gostar, Deus ia se agradar dele. Ele começou a se bater nas costas, tirava as roupas e começava a bater até sangrar. Ele ficava noites sem comer, sem dormir, dias sem comer, só rezando por mais horas sem parar. E ele ficou fraco, porque ele não dormia direito, ele não comia direito, ele sentia fraco, mas ele não sentia paz com Deus. Ele não conseguiu agradar a Deus. Ele não conseguiu tirar de seu coração os seus pecados. Ele não conseguiu. Um ano depois, Lutero mudou para uma cidade chamada Wittenberg. E lá ele foi em outro monastério. Em Wittenberg, Lutero se tornou professor na faculdade. Agora ele tinha que ensinar os alunos sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Então ele tinha que estudar mais a palavra de Deus. E foi isso que ele começou a fazer. E ele também pregava, às vezes, nas missas da Igreja Católica. Mas ele não tinha paz com Deus. Ele não conhecia a Deus. No final do ano 1511, Lutero foi para uma cidade chamada Roma, na Itália. Lá é onde mora o Papa da Igreja Católica, o homem mais importante da Igreja Católica Romana, que é quase como se fosse um Deus. Tudo que ele fala é mais importante que a Bíblia. E este homem tinha grande poder, e Lutero achava que se ele fosse naquela cidade e ver lá a Igreja Católica, a catedral tão grande e os padres, ele poderia achar lá a paz com Deus. Mas não foi isso que Lutero achou. Ele viu que os padres lá também viviam em pecado, que riram da seriedade dele. E ele não achou paz com Deus, mesmo lá longe, na cidade de Roma. Ele continuava com essa grande culpa em seu coração. Então ele disse: eu vou subir as escadas da catedral em Roma, grandes escadas, eu vou de joelho, até eu sangrar, até poder ver meu osso. Eu vou sofrer e assim Deus vai me aceitar. Mas não é assim que nós podemos remover os nossos pecados e a nossa culpa, né? E Lutero ainda não tinha entendido isso. E ele voltou para Wittenberg, voltou para a faculdade para dar aulas, ele voltou para o monastério. E ele também voltou a estudar mais a Bíblia. Aqui você pode ver uma imagem de Lutero em seu escritório, estudando. E numa certa noite, em 1513, ele estava muito perturbado com aquela angústia em seu coração, com aqueles medos. Ele foi para o seu quarto e ele orou a Deus, ele clamou a Deus: meus pecados, Deus, meus pecados. Ele não conseguia achar paz com Deus, então ele abriu a Bíblia ali e começou a ler. E ele estava lendo no livro de Romanos, o que nós lemos hoje. E lá em Romanos 1, versículo 17, ele leu estas palavras: mas o justo viverá pela fé. Ele continuou lendo, ele entendeu que esta fé era uma fé no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Algo maravilhoso aconteceu naquela noite, porque de repente os olhos de Lutero, os olhos espirituais de sua alma foram abertos. Ele começou a entender a palavra de Deus e de repente ele viu o que ele nunca tinha visto, que ele já leu este versículo muitas vezes. De repente ele entendeu que todas as suas boas obras, todo o seu esforço, todo o seu sofrimento, toda a sua própria justiça, se achando bom,
suficiente diante de Deus. Não valia nada diante de Deus. Deus era bem mais justo, bem mais perfeito. Ele nunca conseguiria sozinho alcançar este padrão, ser igual a Deus em sua perfeição. Ele entendeu que Deus não estava nem pedindo isso. Nunca na Bíblia Deus fala que nós devemos ser assim, senão nós não podemos entrar no céu. Não, ele entendeu que ele não podia ser salvo por suas próprias forças. Ele entendeu que na Bíblia, na verdade, está escrito que Jesus Cristo veio fazer isso por nós. Quando nós cremos nele, pela fé nele, que ele foi aquele homem perfeito que Deus quer, que ele viveu sem pecado e que ele sofreu e que ele morreu. O castigo que o pecador merece foi colocado nele. Ele morreu na cruz. Uma morte de grande sofrimento. O castigo que Lutero merecia foi colocado no Senhor Jesus Cristo. De repente Lutero entendeu. E ele entendeu agora, se ele somente confessasse todos os seus pecados a Deus, sem esconder nenhum, sem tentar se melhorar, e confiasse na vida perfeita do Senhor Jesus Cristo e na sua morte, ele seria salvo, ele teria paz com Deus. Agora ele entendeu, ele tinha feito tudo errado, ele não poderia alcançar estas coisas, ele simplesmente tinha que ter fé no Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E nós podemos imaginar que naquela noite Lutero se ajoelhou diante de sua cama, no seu quarto, e orou ao Senhor e pediu por perdão de todo o seu coração, que ele tinha sido uma pessoa tão orgulhosa, achando que ele poderia agradar a Deus, achando que ele era bom o suficiente para entrar no céu, sem o Salvador. Naquela noite, Martinho Lutero foi salvo. Ele foi transformado. Ele foi feito uma pessoa nova, uma nova criatura, uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa cujos pecados foram perdoados, lavados, a culpa removida pelo Senhor Jesus Cristo. Agora ele era um filho de Deus. Ele amava agora o Senhor Jesus Cristo. Agora ele queria que todas as pessoas ouvissem sobre este Salvador, que mais pessoas poderiam ser salvas. E foi exatamente isso que ele começou a fazer. Ele começou a pregar diferente, as pessoas observaram a diferença. E agora Lutero era uma pessoa tão tranquila, parece que ele tem uma paz. Sim, agora ele tinha paz com Deus. Lutero foi salvo, foi convertido, foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. E você, talvez você também tenha este medo de Deus, desse medo de morrer, porque lá no fundo você sabe muito bem que você é um pecador, que você não tem agradado a Deus, que você tem pensado pensamentos errados, talvez de ira, talvez de cobiça, talvez você tenha, com certeza, como todos nós, desobedecido seus pais. Ou você riu de um amigo e fez ele ficar triste e roubou sua felicidade. E muitas outras coisas, e você se vê como pecador diante de Deus. Talvez você começou a tentar ser uma pessoa melhor, começou a ler mais a Bíblia, começou mais a ir à igreja, começou a talvez memorizar partes da Bíblia, todas coisas boas. Mas nem essas coisas boas não vão poder fazer você entrar no céu. Você precisa do Salvador, como Lutero. Somente ele viveu uma vida perfeita. Nós não podemos fazer isso, nem podemos tirar o pecado que já cometemos. O que você precisa fazer é igual a Lutero. Você pode ser salvo dessa mesma maneira, confiando no Senhor Jesus Cristo. Lembra o que nós lemos em Romanos, capítulo 3?
sendo justificados, feitos retos, perfeitos diante de Deus, gratuitamente, pela sua graça, pela graça do Senhor Jesus Cristo, gratuitamente. Nós não podemos pagar. Ele pagou pela redenção que há em Cristo Jesus. Confie nele. Não tente mais se melhorar diante de Deus. Você nunca vai ser perfeito como Deus requer. Mas você pode confiar no Senhor Jesus Cristo, que foi perfeito, que viveu uma vida perfeita e que morreu a morte que nós merecemos, para que possamos ser resgatadas da morte gratuitamente. O Salvador quer salvar pecadores como você e eu. Vá a Ele ainda hoje. Agora nós vamos cantar um hino que foi escrito por Martinho Lutero. Eu quero que enquanto você canta este hino, que vocês talvez já conhecem, que você observa neste hino, qual as partes deste hino que você acha que Lutero estava se lembrando de como ele foi salvo, de como ele era antes e o que o Senhor Jesus fez para ele. Que Deus te abençoe.